Vamos responder aqui as perguntas da Jaque Waltanabe, ou Waltanabe, não sei. Jaque, vou tentar responder aqui com extremamente sincero, não com a visão religiosa, até porque eu não sou religioso, mas você fez muita pergunta, tá vendo? Muitas perguntas você fez, não só são isso aqui, são outras. Teve como eu escrever, então vou fazer um vídeo que é muito mais fácil, beleza? Espero que você veja. Primeiro, Gênesis diz para a mulher, o homem te governará. Gênesis, você escreveu errado ali, mas tá. Diz para a mulher, o homem te governará. Por que Deus falou que o homem vai governar a mulher? É simples. Primeiramente, você tem que entender que existe uma hierarquia. Deus, Jesus, o homem e a mulher e os filhos. É uma hierarquia. Ou seja, um não é que mandando o outro, mas um está acima do outro. Melhor assim dizer. Então existe uma hierarquia, certo? Certo. Mas por que o Deus falou isso aqui, que o homem vai te governar? Porque a mulher pecou comendo do fruto e deu para Adão. Então o culpado, de certa forma, de Adão ter pecado foi a mulher. Mas Adão foi porque ele quis. Tá certo? Ele foi porque ele quis, mas foi através da mulher que ele pecou. Certo? Então Deus pegou ali e julgou o homem, a mulher e a serpente. E o julgamento do homem é que do pó da terra comerá, da serpente do pó da terra comerás, e do homem como é que é? Que você vai ter que trabalhar para se alimentar, essas coisas. E a mulher, isso, vai ter dor pro parto e vai ser governada pelo homem, certo? Vamos aqui agora. Dos 10 mandamentos, quem trabalha no sábado terás o sangue derramado. Mais para frente, jogaram pedras em um homem que colhia espiga de milho no sábado. Por quê? Isso aqui é uma lei. Por exemplo, esses países que tem islâmico, por exemplo, os países ditatoriais, Cuba, por exemplo, Venezuela, Coreia do Norte, por exemplo, se você falar mal dos governantes, você é morto. Então isso aqui era uma lei. Isso aqui é a lei do país. Cada país tem suas leis peculiares. E a lei do Israel, principalmente naquela época, hoje em dia não. Se você não guardasse o sábado, fizesse alguma coisa no sábado, era a pena capital, pena de morte. As pessoas, essa lei foi dada por Deus e as pessoas sabiam dessa lei. Então, ou seja, quando as pessoas transgrediam a lei, já sabia da pena que ia ter. Cada país tem sua lei. Infelizmente, essa aqui é a lei do país deles lá. Era antigamente, né? Inclusive, tem muitos países hoje que tem essa lei. Somente o país árabe do Oriente Médio. Beleza? O próximo aqui é: Abraão era casado e tinha escrava sexual. Não, Abraão não tinha escrava sexual, não. Abraão não tinha nem escrava. Você tem que entender uma coisa. Os servos naquela época era chamado de escravos. Ponto. Abraão tinha escrava sexual? Não tinha. Pode escravizar pessoas? Era e não era. Você entendeu? As pessoas compravam uma outra. Por exemplo, eu tinha filhos. Aí eu contraí uma dívida. Eu não tinha como eu pagar. Meu filho trabalhava 7 anos para o meu credor para pagar minha dívida. Era um meio de escravidão. Não tinha escolha. Certo? Você está falando da Agar, né? Agar não era escrava sexual de Abraão, não. Agar era serva de Sara. Eu vou continuar aqui. E pode escravizar pessoas para o sexo, para fazer filhos, quando a esposa não pode ter filhos. E se essa esposa tiver filho, depois pode abandonar o filho? Não. Abraão foi um sem vergonha, foi um canalha com a Sara. Portanto, quando Abraão expulsou Sara do acampamento, Deus apareceu para ela e falou assim, deu direção. Deus apareceu não, mas através de um anjo apareceu, deu água pro menino, água para ela e deu uma direção. Você segue isso aqui, porque Deus vai fazer do seu filho uma grande nação. E hoje os árabes são descendentes de Ismael. E questão de suscitar filho, por exemplo, uma mãe não podia ter filho, era estéril. A Sara era estéril até então. Ela poderia dar a escrava, uma serva, para fazer filho no lugar dela. De certa forma, a escrava teria um benefíciozinho, certo?
Mas não era escrava sexual, não. Escrava sexual era... Não, Abraão só fazia uma vez, depois que teve o filho, não podia fazer mais não. Porque era pecado. Vou aqui agora. Quem foi o milagre para... Ah, tá. O que foi o milagre para Sara foi uma desgraça para Agar, o filho dela com Abraão. Não foi não, pelo contrário. Foi uma bênção. Principalmente quando Abraão expulsou Sara com o filho... Perdão, expulsou Agar com o filho dela do acampamento. Porque através disso Deus fez uma grande nação. E outra coisa, Sara é filho... Isaac com Sara, filho de Sara, era filho da promessa, chamado filho da promessa. Ismael é filho... não da promessa, filho da escrava, alguma coisa assim. É uma tipologia. Sara era de uma descendência. Agar, junto com Ismael, era filho de outra descendência. Não da genealogia de Adão, não, tá? É algo mais complexo que eu imagino. Mas, através disso aqui, hoje os árabes são tudo descendentes de Ismael, de Abraão através de Ismael. Que em Sodoma tinha pessoas agostas, adultério, porque tinha bastante homem casado. Não. Tá falando aqui porque o adultério que casado, a mulher... Não sei mais o que tá escrito aqui. É o seguinte. Sodoma, Gomorra. Talvez... Pera aí, eu vou mudar a página aqui pra me ver o negócio. Então, Ló, né? A todos os homens de Sodoma não façam mal aos meus amigos. Olha, eu tenho 2 filhas. Tá, agora entendi. Seguinte, Ló sabia que aqueles 2 caras eram anjos. E o povo de lá, eles eram sodomitas, eles faziam sexo entre si, homens com homens. Então Ló ofereceu as filhas dele para fazer sexo no lugar dos anjos, porque os caras queriam os anjos, porque os anjos provavelmente era ser bonito. E mesmo assim os caras não quiseram a menina, não quiseram o anjo. É isso aí, entendeu? Ele ofereceu as filhas realmente. Ofereceu, porque ele sabia que o cara era de Deus, era anjo, e preferiu dar filha, né? Pra não... E mesmo assim os caras não quiseram, não. Quiseram os anjos. E o mesmo abuso das próprias filhas. E Ló, no caso, abuso das próprias filhas. E o mesmo abusou das próprias filhas. Depois bebeu porque quis. Não, Ló não abusou das filhas, não. Foi o contrário. As filhas deram de beber pro pai, embebedaram ele, tiveram sexo com ele e ficaram grávidas. Naquela época era uma vergonha pro pai, o homem, não ter filho homem para continuar a sua descendência. Então as meninas embebedaram o Ló. Ló não quis fazer isso com as filhas dele. Mas as meninas fizeram isso para honrar o pai. Felizmente, isso aí aconteceu. Tá? Uma vergonha, mas é verdade, aconteceu. Aí vieram os moabitas e os outros... os outros eu esqueci. Nasceram da descendência de Ló aqui com as filhas, infelizmente. Mas o que aqui diz que a mulher tem que... Ah, tá. A Bíblia é homofóbica? Ah, não, continua aqui. O mesmo abusou das próprias filhas. Não. Na frente, Paulo de Tarso diz que os bêbados não vão para o céu. Está incluindo ele, né? Porque ele é um bêbado. Provavelmente ele foi para o inferno, Ló. Até porque Ló não era da descendência de Abraão. De Adão. É descendente da serpente. É algo meio complexo aqui, mas provavelmente foi para o inferno, sim. João, inclusive, tem outros personagens da Bíblia que eu acredito que foi para o inferno. João Batista e Salomão. Eu acredito que foi. E Ló também. Agora aqui... Tá. A Bíblia é homofóbica? O Antigo Testamento era. O Novo não. Manda executar homens casados com homens? Não necessariamente nessas palavras. E a resposta é sim. Ela é homofóbica sim. Sim. A lei do Antigo Testamento, eles eram homofóbicos. Hoje não tem homofobia na Bíblia. No Novo Testamento não tem homofobia. Porque nós devemos amar o nosso próximo. Independente de quem ele seja, de quem que eles transam. Mas antigamente, no Antigo Testamento, era a lei deles. Todo homem que deitava com homem era executado. Vamos continuar aqui no próximo vídeo, tá?